Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma live. Meu nome é André Garcia e a minha missão, né, é ajudar pessoas a eliminar dores musculares e articulares. Vamos lá ao tema de hoje, dor no ombro, como aliviá-la. Então, o que a gente... nós estamos, né, sempre falando em como resolver a dor. E vamos criar um cenário aqui, só para a gente, né, ilustrar uma situação que acontece no nosso dia a dia. Tá? Então, vamos lá. Digamos que um certo dia, durante as nossas tarefas diárias, né, você aí passou o dia trabalhando, seja em casa, né, seja fazendo o trabalho do lar, apesar que hoje muita gente trabalhando, né, tem sua atividade laboral em casa mesmo, e fez ali várias tarefas. Chegou no final do dia, foi dormir, e no dia seguinte, né, acordou com dor. Tá? Algum tipo de dor. Mas no caso, né, vamos nos referir à dor no ombro. Então, a primeira pergunta é: nossa, o que foi que aconteceu, né? O que foi que eu fiz? E isso, naturalmente, vem à nossa mente, né? Poxa, aconteceu alguma coisa de errado. Às vezes a gente até se machuca e nem sabe como é que ocorreu isso. Então, eu quero chamar a atenção das pessoas que estão nos assistindo que em algum momento da nossa vida pode acontecer essa situação. Será que isso aconteceu porque o nosso corpo não está preparado? Né? Essa é uma pergunta, né, que pode ali ilustrar o que pode ter acontecido. E o que a gente pode tirar disso? É que se o corpo estiver preparado, tá, a probabilidade de não se manifestar a dor, ela é verdadeira. Tá? Então, olha, muitas pessoas, elas se encontram, né, nesse estágio, né, com algum tipo de dor no ombro. Tá? E geralmente a dor no ombro ela é multifatorial. Tá? Pode ser com relação a um trauma, né, uma pancada, fratura, por exemplo. Pessoas às vezes têm fratura na escápula, né, na clavícula, em algumas nessas regiões que podem ocasionar, né, no futuro, né, até de imediato, né, a pessoa quebra um osso, com certeza vai doer. Mas digamos que ela fez lá o processo de cirurgia, recuperou, e pode ocasionar isso no futuro dor também, né? E o que pode também fazer parte desse cenário, né, de dor? Enfraquecimento das musculaturas. Quer dizer, um desequilíbrio entre as musculaturas, né, posteriores, ou melhor, anteriores e posteriores. Tá? Então, esse desequilíbrio pode desencadear determinado tipo de dor. Às vezes até exercícios, né, em excesso. Pessoas aí que treinam em excesso, né, podem ter esse tipo de problema também. Mais uma situação, pode ser até emocional. Uma pessoa que esteja passando por depressão, alguma coisa nesse sentido, ela pode passar por uma situação de ombro congelado, tá? Deixa eu ver aqui mais uma situação que a gente pode colocar para ilustrar, né, bem esse problema. Sim, às vezes acontece por falta de atividade, né, por falta de realizar algum tipo de atividade, no caso, algum de movimento, né? As pessoas tendem a adquirir ali
algum tipo de problema, tipo assim, no movimento, né? E aí não lubrifica aquelas partes que deveriam estar lubrificadas, né? E isso pode ocasionar algum tipo de dor no ombro também, né? Quer dizer, não há uma lubrificação ali das articulações, isso pode comprometer ao ponto de gerar algum desgaste. Então, agora que nós criamos esses cenários, né, em que aí a origem, né, da dor, de onde é que ela pode surgir com relação à questão do ombro, né, vamos caracterizar aqui uma situação bem interessante quando a gente fala sobre fortalecimento, tá? Quando a gente fala fortalecimento, vamos nos referir à questão da musculatura, né? Há pessoas que nunca entraram numa sala de musculação. Vou falar sala de musculação, né, para a gente criar um ambiente, mas qualquer área que tenha relação com o treinamento de força, tá? Pode ser aí na sua casa, tranquilamente. Pois bem, e essas pessoas nunca viram, não sabem o que é um treino de musculação. Então, a ideia que antigamente, né, era muito comum, né, é que musculação era só para pessoas que queriam ficar muito fortes, né? Então, a pessoa às vezes entrava frango e saía Hulk, tipo assim, né? Mas tinha essa visão, era para pessoas que queriam, às vezes, melhorar a estética, um lado assim, exibir o corpo e tal. Então, as pessoas tinham essa ideia. Não que seja algo errado, né? Só que, com o tempo, né, essa ideia foi agregando, né? Vamos dizer assim, outra forma de ver essa situação da musculação. E musculação é para todos, tá? Musculação é para todas as pessoas. Então, você quer... hoje a musculação é utilizada para treinamentos de emagrecimento, para recuperação da massa muscular, da massa óssea, né? Muito importante, principalmente para as pessoas que estão passando pelo processo de envelhecimento, tá? E hoje ela é usada até para questão terapêutica. Então, olha só como é que mudou esse cenário, né? Nós tínhamos uma visão que antigamente era só para criar pessoas bem dotadas, né? E hoje nós temos uma visão completamente diferente daquela época. Mas ainda há pessoas que pensam da forma antiga, né? E às vezes evitam de frequentar um centro de treinamento, uma academia, um estúdio, né? Ou às vezes até contratar um personal para poder fazer em casa, entendeu? Nesse sentido, assim, que parece ainda tem um bloqueio, né? E a gente vai procurar hoje quebrar esse bloqueio, né? Mostrar que a musculação ela pode ser utilizada, né, para tratamento ou para prevenção de problemas, né, de ombro. Mas é muito gostoso, tá? Fazer trabalho de treinamento de força. Bom, eu gosto muito, tá? E né? Eu sei que tem muitas pessoas que são da mesma opinião, mas a nossa conversa, tá, é direcionada para essas pessoas que estão à margem disso, né? Que nunca entraram, nunca tiveram contato. E nós vamos ver, tá, exemplo de pessoas, né, mais lá para frente, nesse vídeo, exemplos de pessoas que eram assim, né, e mudaram, tá? Utilizando, né, a musculação como um trabalho de recuperação terapêutico, tá? Bom, há também aquelas pessoas que fazem exercício físico, né, tá, que são ativas, que treinam, mas só que treinam excessivamente.
tá? E isso pode acarretar problemas, tá, no ombro. Pessoas que cometem erros, né, em seus treinamentos e não sabem disso. Eu não estou falando só de erros de execução dos exercícios. Então, a pessoa pega lá, por exemplo, faz uma remada lá, né? E às vezes ela está toda descoordenada, puxando a barra, o cabo, né? A posição do corpo não está adequada, né? Tem uns vícios de postura, né? E isso é um exemplo. Agora, tem aquelas pessoas que fazem tudo certinho, porém, o treino não está ajustado, o treino não está adequado, e ela também não sabe disso. Então, há pessoas que desconhecem, né, apesar de estarem treinando certo, né, mas, assim, realizando o exercício de forma correta, mas o treinamento está completamente equivocado. E isso pode comprometer, pode gerar situações de problema no ombro. Um exemplo, por exemplo, há pessoas que estão treinando lá na sala de musculação e, às vezes, ela faz um exercício, tá? Uma programação, vamos dizer, um exercício para os braços, vamos dizer assim, e ela pensa que está, na cabeça dela, ela tem a ideia que está trabalhando um músculo, né? Tranquilamente. E aí, no dia seguinte, por ela desconhecer, né, às vezes, a ação primária, né, do músculo está sendo trabalhado em determinado exercício, ela vai lá e acha que ela está fazendo um segundo exercício para um outro músculo. E, na realidade, ela está fazendo para o músculo que ela trabalhou anteriormente também, né? E aí, o que acontece? Ela está trabalhando todo dia a mesma musculatura, onde deveria estar descansando. Isso às vezes ocorre, tá? Dentro de treinamento. E há pessoas que às vezes fazem tanto trabalho de membros superiores que às vezes sobrecarrega, né, não só a musculatura, mas as articulações. Então, tem um problema de ombro chamado síndrome do impacto, né, que expressa muito bem isso que eu estou falando. Mas, voltando, tá, à questão, né, do problema, né, o que pode ocasionar quando a pessoa tem problema de ombro, né, a dor. Simplesmente, a dor ela vai implicar na perda da capacidade funcional, né, do corpo. E aí que começa a gerar mais problema, porque não é só o fato da gente, por exemplo, não conseguir dormir por causa da dor no ombro, né? Não consegue encontrar uma posição na cama, ou não consegue pegar no sono tranquilamente, porque fica aquela região formigando, né? Algumas pessoas relatam isso, né? Que, André, olha, eu estou aqui, estou parado, sem fazer nada, e tá tipo um formigamento aqui no ombro, né? Em alguma parte, pode ser superior, pode ser na parte posterior, pode ser na frente, né? Às vezes irradia para o braço, né? E a pessoa às vezes não consegue relaxar, né? E a gente sabe que o sono é muito importante. Tem propriedades recuperativas para o nosso corpo, né? Quem quer emagrecer precisa dormir bem, né? Com qualidade. Quem quer ganhar massa muscular precisa ter qualidade de sono, né? Isso é muito importante. Mas, quando a pessoa não... Isso é um dos fatores. Agora, quando, por exemplo, a pessoa vai trabalhar e precisa realizar algum movimento, em função desse movimento, não consegue, né, realizá-lo, aí podemos identificar que essa pessoa perdeu função, né? Então, isso acontece com pessoas no dia a dia. Por exemplo, uns dias para trás, né, aconteceu comigo, né? Isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? De repente dormir, acordar, né, e sentir dor no ombro e, nossa,
aconteceu alguma coisa, né? E o exercício físico, ele tem um papel importante na recuperação, tá? Olha, eu vejo vou citar aqui o exemplo da minha sogra, que aconteceu com ela, que era, né, uns anos atrás, né, porque ela ainda trabalhava, né, trabalhava numa empresa, e ela teve que pegar uma caixa, né, no transporte, ela sentiu que sentiu uma dor no braço. Infelizmente, naquela época, ela não conseguiu, ela não deu a devida importância, né, foi passando, né, e com o tempo, sem um trabalho muscular, né, porque faz muito tempo que ela começou a fazer musculação, ocasionou de aparecer um problema de dor, né, justamente naquele braço que ocorreu naquele dia o problema. Isso, com o tempo, foi agravando até ela decidir, né, que estava perdendo força e tal, estava perdendo a capacidade funcional, e aí ela entrou justamente para fazer um treinamento, né, de musculação para recuperar o que ela havia perdido, e recuperou, tá? Tanto que hoje ela continua fazendo as coisas que ela tem, né, que fazer, inclusive ainda agora ela estava fazendo o almoço tranquilamente, pessoa normal, atividade funcional em dia, né? E isso a torna independente, né, autônoma, enfim, ela voltou à normalidade. Então, essa é a grande sacada, essa é a oportunidade que a gente, né, tem com relação a esse trabalho da musculação, recuperar o fortalecimento das musculaturas, né, e recuperar essa capacidade funcional, que permite que a pessoa retome, né, a sua vida normalmente, passando pelo trabalho, né, muscular, né, podendo equilibrar essas forças, né, da musculatura, que às vezes, né, por falta, né, de um trabalho adequado, ficam desequilibradas, né? Então, às vezes, acontece de a gente, às vezes, fazer muito trabalho com a parte, né, carregando, levantando, empurrando, utiliza muito movimento para frente e, às vezes, utiliza um pouco movimento para trás. E quando precisamos fazer esse movimento, né, para trás, sentimos que temos pouca força, né? E aí é que percebemos essa diferença de equilíbrio de forças entre anteriores e posteriores. Pessoal, um pouquinho de água. Então, mas essa situação assim de fortalecimento, às vezes não é para todo mundo, tá? Então, não é para pessoas que não desejam tratamento convencional, tá? Ou estão num estágio, tá, que a cirurgia se faz necessária. Então, como assim, André? Então, há pessoas que, por exemplo, preferem, vamos dizer assim, eu não quero fazer exercício físico, eu quero fazer cirurgia, mais prático, né? Tem pessoas que vão desejar isso. E tem pessoas que necessitam, né? Às vezes deixam a coisa agravar tanto que, no caso dela, se torna cirúrgico, né? Mas a recuperação funcional do corpo, né, e a eliminação da dor, ela pode ser feita no início. Então, apresentou algum tipo de problema, né, com relação à dor no ombro, investigue. Não demora para agir. Tome as providências, certo? E já fica a dica aqui, musculação, né? Musculação é importante. Apesar de que,
por exemplo, a musculação, ela assim, antes, né, a pessoa tem que ser diagnosticada, porque surgiu uma dor no ombro, tá? Às vezes a pessoa, eu estou com 2 semanas de dor no ombro. Aí ela vai e verificar se, vai no médico, né? Verificar o que é isso, de onde é que surgiu. Essa é a melhor coisa a ser feita. Aí depois, né, ela passa por algum tipo de procedimento medicamentoso, sei lá, de repente ela faz algum trabalho para aliviar alguma inflamação, né, e tal. E aí precisa do fortalecimento, tá? Todos esses procedimentos é muito bacana, porque além, tá, de evitar lá no futuro passar por um processo cirúrgico, né, isso faz com que a pessoa, né, economize dinheiro, tá? Então, o exercício físico, ele tem essa, vamos dizer assim, essa vantagem, né? Porque às vezes a pessoa fica dependendo só de medicamentos, tá? E às vezes hoje, nossa, depende aí, não faço nem ideia agora, né, de quanto cada pessoa vai gastar, né? Mas é uma coisa que pode ser eliminada. Tá? E o exercício físico, ele pode ajudar na economia, no seu bolso, né? Eliminar o uso dos medicamentos. Sim? Então, é uma coisa muito bacana, né? Poder fazer exercício físico, tá? Que às vezes alguma pessoa pode pensar assim, mas eu vou gastar para fazer exercício físico. Mas é o melhor investimento que você faz na sua saúde, tá? Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a terem, né, mais saúde. Bom, eu vou dar um exemplo, né, de pessoas que eu atendi, que eu ajudei, né, e algumas ainda ajudo, em que elas não tinham, assim, uma passagem, né, para uma sala de musculação, tá? Eu vou citar aqui o exemplo de uma aluna que eu atendi já há algum tempo, 5, 6 anos. Acho que foi uma das primeiras alunas minhas que eu cuidei do ombro, tá? Na verdade, ela veio para cuidar de outras coisas, mas aí a gente acabou identificando que ela tinha uma dor no ombro em função da própria atividade e da fraqueza muscular, tá? Como ela nunca tinha passado por um trabalho de treinamento de força, né? Aparentemente isso aí era normal ter essa situação, né? E quando ela surgiu, nós começamos a realizar esse trabalho. Vamos, né? Vamos fazer. Você está querendo melhorar aí as pernas e tal, mas tem esse trabalho do ombro. Vamos acabar com essa dor no ombro, né? E ela começou a fazer os exercícios. Tinha um treinamento completo, né? E à medida que ela foi realizando esse trabalho, as dores no ombro sumiram rapidinho, né? E ela continuou, porque o desejo dela era melhorar o corpo, né? Ganhar mais musculatura, que ela tem aí, eu acho que beirando 1,50 m, né? Minha amiga Jane Kelly aí, falar assim a altura dela, depois ela me xinga. Mas ela tem 1,50 m, na época ela tinha uns 47 quilos, né? Então ela não era uma pessoa grande, né? Mas muita vontade de fazer o treinamento para melhorar a sua condição. E ela melhorou muito, tá? Hoje, fisicamente, ela está até com mais massa muscular, ela não se queixa mais de dor no ombro, né? E olha, são 6 anos. Ela entendeu que não é só fazer o exercício, né? Eliminou a dor e para de fazer exercício. Não é assim, né? E engraçado que à medida que ela ia desenvolvendo, né, passando o tempo, quando chegava naquela fase em que ela trabalhava mais, né, que o trabalho dela ela tem um salão, e o trabalho dela
o dia todo assim, ó, né? E aí, escovando, penteando, passando produto, então, movimenta muito, né? E ela dizia, olha, na época que eu trabalho bastante, que é final de ano, que tem muito serviço, tá? Se não fosse o treinamento, talvez eu não aguentava. Talvez ali, naquele momento, voltaria a dor de ombro, né? E isso para mim, é fantástico, porque é uma pessoa que antes, tá, observava a sala de musculação como, né, uma coisa longínqua, né? Algo que não fazia parte vamos dizer assim, do seu hábito, do seu estilo de vida, das suas prioridades, né? E a partir do momento que ela viu que isso poderia mudar a sua vida, ela não parou mais. Tanto que hoje ela está completamente, né, diferente. Eu falo para ela assim, nossa, você mudou tanto, né? E assim, eu tenho com relação a uma outra amiga, né? Que ela é muito engraçada, né? Anos eu passei chamando ela para vamos fazer exercício, você precisa, vamos trabalhar, vamos, né, movimentar esse corpo, vamos acabar com as dores, né? As dores aí musculares, o corpo precisa movimentar, né? Não dá para ficar aí parado. E o tempo vai passando, né? Era 30 anos, depois 40, agora está chegando aos 50, né? E por que eu falo engraçado? Porque eu fazia o convite, né? O local de trabalho, né? A academia estava para cá, ela geralmente ia para lá, né? Então, essa situação, às vezes até... Mas eu nunca desisti, tá? Nunca desisti de estar convidando, de estar... né? Porque se deseja o melhor para a pessoa, né? Sabe que aquela condição que ela se encontrava não era ideal, não era adequada, né? E você sempre... A gente como, né, profissional da saúde, a tendência é orientar, né? E eu sempre orientei, né? E numa dessas, ela recentemente, né, isso aconteceu agora recentemente, ela descobriu o caminho da sala de musculação, tá? Por quê? Porque ela foi acometida de uma dor no ombro. Um dia, de manhã, acordou de manhã, começou a trabalhar, daqui a pouco a dor foi aumentando, 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 e ela depende, né, o ganha-pão dela é trabalhar com as mãos, né? E isso fez com que ela chegou, uma certa hora, não aguentou, travou. E aí eu tive a oportunidade nesse momento, estar presente, né? Disse assim, olha, tem que melhorar isso, não dá para continuar dessa forma. E aí ela começou a fazer um trabalho, né, de treinamento para resolver a situação do ombro. E ela sentiu que melhorou, né? E agora não dá mais para parar. Eu falei, olha, essa condição, né, que você se encontra, não dá mais para... O tempo já passou, já está aí beirando os 50 anos, né? E daqui para frente, se não tomar cuidado, a situação pode se agravar, né? Já manifestou, então é porque está com um problema. E no caso dela, né, para uma pessoa que nunca trabalhou, fez um treinamento de musculação, né? Ou melhor, um treinamento de força, né? E aí percebe que a musculatura está frágil, né? E aí ela cai naquela situação que a gente estava comentando no início, né? Precisa fazer um fortalecimento muscular. E nisso, né, ela começou a fazer, e aí, meio que sem jeito, que a pessoa quando não tem costume, né, ela se sente algumas pessoas se sentem um peixinho fora d'água. E aí, com jeitinho, foi conduzindo e tal. E hoje ela está até treinando legal, né? Está tendo resultado, está conseguindo manter o resultado, né?
Mas só que é o seguinte, pessoal, precisa ser investigado, tá? Até mesmo em função da idade. Eu deixo essa dica aí para o pessoal que está nos assistindo aí, que está aí beirando aí 40, 45, né? Até acima de 50 anos, que mesmo que você não esteja manifestando algum tipo de dor, é interessante fazer um exame, né? Faz uma ultrassonografia, né? Para ver como é que está, se tem algum tipo de inflamação, se for o caso, né? Pode fazer até uma ressonância magnética, que é um exame top aí, né? E aí, para verificar, investigar, né? Aí nós já temos a questão da funcionalidade, ainda mais se manifestou dor, né? Porque precisa verificar se tem alguma coisa a mais, isso só o exame, né? Então fica a dica aí. Outra pessoa que eu vou relatar aqui, que apareceu para mim logo no começo da minha carreira profissional. E foi um caso muito interessante, que até hoje a gente se encontra aí, né, pelas academias. Mas quando ela chegou para mim, ela estava com um problema em consequência de uma cirurgia que ela fez para tireoide, né, a Vitória. Na época, ela não conseguia, ela tinha perdido até a capacidade funcional. Só para ter uma ideia do problema da Vitória, além das dores, né, de ombro, ela não conseguia segurar um prato. Lavar a louça lá, pegava um prato, o prato caía da mão, né? E aí ela veio parar, né, na minha mão lá, a gente iniciou o treinamento e foi 2 semanas a 3 semanas, eu sei que foi aí beirando uns 30 dias. A Vitória começou a ter recuperação da força. Tanto que aconteceu uma coisa muito interessante, né? Olha, depois de algum tempo, a Vitória era impressionante. Para quem não tinha força, né? As pessoas conhecem, né, rosca direta, né? Exercício aí para o bíceps. E a Vitória fazia com um halter de 7 quilos, para quem não conseguia pegar um prato. Olha só a diferença, né? Então, quem via a Vitória, né? Claro que isso não foi da noite para o dia, né? Foi feito um treinamento, foi gradativo, né? Progressivo, tá? De uma certa forma periodizado, em que a Vitória foi tendo resultados positivos, tá? E hoje ela convive com o problema, né? Só que hoje muito melhor do que há 6 anos atrás. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, tá, com relação ao que a gente está conversando aqui, deixa aí nos comentários, que eu teria o maior prazer em responder, tá? Então, vamos lá. Pode ser que, por exemplo, tem algumas pessoas que, disso tudo que a gente está falando aqui, né, que o exercício físico, fortalecimento muscular, talvez algumas pessoas possam se perguntar assim, ó, André, eu prefiro, na verdade, perguntar não, falar, né? Prefiro fazer cirurgia mais prático, tá? Mas se o seu caso não tem necessidade de cirurgia, para que ter esse gasto sem necessidade? E outra coisa, quem, né, gostaria, né, de, por exemplo, de desembolsar, de gastar mais sem necessidade? Isso acho que acho que ninguém, né? Ninguém quer, acho que rasgar dinheiro aí, né? Não sei, o pessoal está podendo aí, mas eu ainda não cheguei nessa fase aí de estar rasgando dinheiro, não. Outras pessoas podem dizer assim, meu braço congelou, agora só cirurgia, né? Será que
A pessoa bloqueou e ela não vê outra forma e só pensa, né, que a cirurgia, né, pode resolver o problema dela, né? Então, como eu falei, o seu problema pode ser emocional e às vezes agregado a um trabalho de terapia, né, psicólogo, junto com o trabalho convencional de exercício, pode resolver o seu problema tranquilamente, tá? Bom, isso é possível. Outras pessoas podem dizer assim, não vou conseguir recuperar a função do meu corpo porque a dor não deixa. Bom, isso realmente, olha, é muito difícil. Eu sei que é complicado, tá? Tentar vestir uma camisa e não conseguir. É uma coisa simples, né? Acredito que todo mundo faz isso aí, é comum, e não conseguir porque o braço não deixa, a dor não deixa, né? E isso realmente faz com que a pessoa fique dependente, né? Às vezes precisa de ajuda de alguém para poder vestir a blusa, né? Ou a camisa, né? Eu entendo você, eu já passei por uma situação assim, mas precisa vencer a dor, e se faz necessário. E o movimento, com o treino certo, nós conseguiremos vencer esse obstáculo, né? Então, o que não pode é deixar a mercê, ficar se achando coitado porque não está conseguindo se movimentar, não pode se achar que se tornar vamos dizer assim, à mercê da dor. Não, tem que movimentar, tá? E precisamos movimentar para o corpo realmente conseguir vencer esse obstáculo. Então, umas pessoas podem comentar assim também, né? Encontrar uma dificuldade. Eu tenho que fazer um monte de exercício, eu prefiro ficar com dor, né? Então, às vezes, a pessoa pensa nesse obstáculo de tem que fazer um monte de exercícios, né? E, às vezes, ela prefere ficar nessa situação. Então, o que eu digo? Não necessariamente precisa fazer um monte de exercícios, precisa fazer os certos, precisa fazer o treinamento correto, tá? Você não dá para pensar assim, nossa, tem 10 exercícios para eu fazer lá para melhorar, né? Gente, então, tudo bem que sejam 10, né? Vai melhorar a sua situação, então faça, né? Agora, às vezes, por exemplo, podemos otimizar, às vezes a pessoa não tem tempo suficiente, então vamos otimizar. Dá para otimizar? Dá para otimizar. Às vezes a pessoa tem 30 minutos para fazer atividade, ou exercício, ou treinamento, né? Né? Pode ocorrer essa situação. Então, dá para ajustar e fazer os certos, né? O que não pode é ficar parado, inventando desculpas, né? Então, há pessoas também podem fazer, né, na tentativa de melhorar a situação, de tentar resolver o problema, né, de dor no ombro, podem pensar assim, eu vou esperar a cirurgia, né? Talvez seja o caminho mais fácil. Mas qual a certeza de que não vai acontecer novamente? Tá? De repente, por exemplo, a pessoa está lá no início e ela deixa esse trem, vamos dizer assim, esse problema agravar, não dá importância. E aí chega num ponto que só a cirurgia resolve, vai lá e faz a cirurgia. Está tudo certo, né? A pessoa criou um problema, tá? Às vezes o problema poderia ser pequeno, ela criou, tornou grande, mas foi lá, tudo bem, e resolveu com a cirurgia. Mas qual a certeza que isso não vai acontecer novamente após a cirurgia, né? Se foi decorrente, por exemplo, da falta de exercício físico ou da atividade física, né? O problema vai lá, faz atividade física, exercício físico, porque senão vai ter problema de novo, né? Aí vai de novo fazer cirurgia. Pense sobre isso. Só passando, por exemplo, também pomadinha, não vai resolver, pessoal. Tá? Às vezes a pessoa está lá com... Estou sempre colocando no início, né? Porque nós temos a fase aguda, né? E a fase crônica do problema de ombro. Então,
Então, às vezes, a pessoa está lá no início, aí ela fica passando pomadinha. Resolve. Aí, daqui a pouco, a dor vem de novo, pomadinha de novo. Né? E exercício que é bom, não faz. Né? Isso não adianta. Isso é a forma errada de resolver, procurar resolver o problema. Tá? E outra coisa, às vezes a pessoa faz só, descansa. Vou fazer só, não, estou descansando, vou descansar, estou com dor no ombro, acho que descanso, resolve, né? Ou vou fazer só alongamento, né? Ou vou fazer só massagem. Massagem é bom. Eu também gosto de massagem. Massagem é tudo de bom. Mas não resolve o problema. Tá? Não resolve. Por exemplo, lá no começo, lembrando, pessoal, eu coloquei que às vezes há desequilíbrio de forças musculares e precisa restaurar esse equilíbrio, não é só com descanso e massagem que vai resolver. Né? Precisa pôr a mão na massa, precisa fazer exercício físico. Tá? E não necessariamente, vamos dizer assim, a pessoa precisa se matar dentro de um treinamento, dentro de uma academia. Né? Eu vou logo resolver o meu problema e tal. Não, precisa ter coerência, precisa fazer a coisa, né, ou melhor, o treinamento de forma adequada. Tá? Se não cai naquele problema, tá, que eu citei, que as pessoas, às vezes, por não ter conhecimento, né, elas treinam todo dia, né? Às vezes, a mesma musculatura, treinam excessivamente, treinam de forma errada, né? Então, não é a forma correta de fazer isso, de resolver o problema, tá? Né? Eu vou por conta própria, né? Para aí. Precisa ter orientação, precisa ter adequação, tá? Mesmo que, por exemplo, você deseja, né, fazer em casa, né? Mas eu aconselho ter orientação, ok? Para que você não se machuque, né, novamente. Bom, e qual é o jeito, né, correto de executar isso? Bom, a mobilidade, tá? Ela é restabelecida com a execução do treino. Tá? Então, precisamos pôr esse corpo em movimento. Tá? Então, às vezes, por exemplo, a musculatura das costas estão enfraquecidas, né? O do complexo do ombro estão enfraquecido. Então, vamos fazer exercício para as costas para poder reequilibrar essas forças, né? Aí, às vezes, a pessoa não tem essa mobilidade. Então, vai criando, né, o ritmo, vai gradativamente melhorando, e à medida do tempo isso vai sendo restabelecido, vai percebendo que a mobilidade melhorou, tá? E, consequentemente, a mobilidade vai melhorando, a dor vai melhorando, né? Vai diminuindo. Então, depende, né, da situação. Pode ser algo simples de ser resolvido, né, com treino, tá? E afastando, né, cada vez mais a questão da cirurgia, tá? A cirurgia é em último caso, tá? Quando a situação realmente de dor seja muito crônica. Por exemplo, às vezes acontece do tendão do supraespinhoso, que é um músculo que passa aqui em cima, ele, devido à pressão, devido a movimentos que dão muito impacto, né, nessas estruturas que ficam abaixo aqui da clavícula, e aí, da clavícula, da escápula, né, e aí muito impacto. Isso pode gerar
ruptura nesse tendão, porque ocorre dele estar sempre tensionado ali, exprimido e tal, impede a circulação de sangue adequada e pode ocorrer o rompimento, ou um rompimento parcial ou rompimento total, né? Às vezes ocorre um rompimento parcial, né? E a pessoa pode sentir dor, mas ela pode melhorar a situação, né? Não, quem vai avaliar se precisa de cirurgia ou não é o médico, né? O especialista, né? Pode ser que em alguns casos, né, necessite, né, de cirurgia, e às vezes ocorre a ruptura total, né? E aí tem que fazer cirurgia mesmo, não tem escapatória. Tem que se movimentar, tá? É a primeira, vamos dizer assim, é a primeira batalha que a gente tem, né? Porque às vezes a gente, né, quer ficar sem realizar um exercício, né? Sem, tem que movimentar, né? Tem que movimentar. É o jeito certo, né, de querer melhorar. Por exemplo, como é que vai fortalecer a musculatura, tá? Se não se movimenta? Precisamos realmente movimentar. Vai ter dor, né, do treinamento? Pode acontecer, tá? Mas lembre-se, tá? O treinamento bem ajustado, tá, com fins terapêuticos, vai fazer com que você melhore essa situação de dor, tá? E essa é a finalidade. Esse é o jeito certo, né, de fazer a coisa. Não é de qualquer jeito, não. Tá? Não precisa ficar muito tempo treinando. Tá? Esse negócio de, às vezes, a pessoa assim, tem que ficar 1 hora, 2 horas, sei lá. Não. O treino tem que ser eficiente, tem que trazer o resultado que você necessita. Tá? Às vezes, você está ali, eu quero só resolver o meu problema de ombro. Eu não quero treinar outras coisas, não. Então, eu quero fazer só o treinamento no ombro. Escolha da pessoa, né? Então, é possível. Vai lá, faz o treinamento, pode ser 30 minutos, né? Depois a gente conquista a pessoa para ela ver o corpo como um todo, né? E não só uma parte. Isso é muito importante, tá? Nós precisamos trabalhar o nosso corpo como um todo, deixar ele tinindo. Nós queremos chegar aí, lá na frente, né? 50 eu já estou, mas tem gente aí que está querendo ainda chegar nos 50. Mas 80, 90, 100 anos, sem sentir dor, tá? E podemos chegar assim, basta querermos. Então, eu vou falar aqui um passo a passo, tá? Que as pessoas podem realizar, onde quer que esteja, tá? Sentiu dor no ombro? Não demore para agir com relação ao tratamento, seja convencional ou não. Tá? Diagnosticou que precisa de ser cirúrgico, vai lá e faça, não fique protelando. Dá para agir, né, e realizar com treinamento de força, né? Legal, vamos lá, vamos fazer. Não podemos deixar essa dor sair da condição de aguda para crônico, né? Inicie e não pare. Mesmo com a eliminação da dor, né? Eliminou a dor, lembre-se, para ficar top sempre, deve manter uma rotina de treinos sempre e na medida certa, tá? Sem exageros, sem excessos, ok? Tenha alimentação adequada. Lembre-se que precisamos de macronutrientes e micronutrientes. André, mas alimentação entra aí, né? Alimentação é importante, né? De onde é que nós vamos tirar os nutrientes, né? Para restaurar ou para manter, né, a função do nosso corpo. Mesmo que a cirurgia seja necessária, faça. E depois continue com a manutenção dos exercícios que farão a manutenção da sua função corporal. Ok? Então, é tipo assim, eu não tenho escapatória. Agora eu vou entrar, como o pessoal diz aí no popular, entrar na faca, né? Mas depois, continue, né, fazendo os exercícios para não gerar outra situação problemática, né, com relação ao ombro.
e que você consiga manter as suas atividades diárias, né, de forma natural. Uma coisa que, né, para a gente ter ideia, a maioria das pessoas entra numa situação de dor no ombro, tá, em função do sedentarismo, em função de não praticar uma atividade de treinamento de força, né, que vai fazer com que o fortalecimento muscular, né, ocorra. Então, acontece das pessoas estarem fragilizadas, né, e aí começa a gerar toda essa problemática. Isso é uma das situações. O que fica o meu conselho aqui. As pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ter, né, uma experiência em fazer um treinamento de força, pessoas aí com 30, 40, 50, 60 anos, até mais, né, pode estar ali na quarta idade e pode realizar treinamento de força, certo? Tem vários benefícios. E com relação ao ombro, ele pode ajudar na manutenção, né, criando uma blindagem para que a gente não necessite, né, passar por uma situação dessa, né, de sentir dor no ombro. Claro que necessita ser de forma bem elaborada, não pode ser de qualquer jeito, né? Senão, ao invés, né, de estarmos promovendo a saúde, aí nós estamos produzindo o contrário, prejuízo, né? Aí, se não for feito de forma adequada, vamos gerar uma série de problemas para a gente. E o nosso intuito aqui é eliminar a dor. Pessoal, eu gostaria, né, de que vocês deixassem os comentários, né, dúvidas. Se está passando aí por algum problema, coloca ali para a gente ali nos canais, que a gente vai ter o maior prazer, tá, de responder, de atender, né, de ajudar você a eliminar a dor. E, no caso, a dor no ombro. Uma boa tarde.